Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Cortez, né? Como vocês viram no título, o vídeo de hoje vai ser sobre a maneira secreta, né, entre aspas, de identificar order blocks de alta probabilidade. Antes de começar o vídeo, né, quero agradecer aqui os mais de 5 mil seguidores na página no Instagram, né, CortezZFX, tá? É só assim que tá escrito, tá? Se tiver algum fake já denuncia e não caia nenhum golpe, porque eu não saio oferecendo nada pra vocês aí. Ficou pedindo alguma coisa no DM, no caso, essas coisas assim. E aproveita que tá rolando aqui o sorteio de uma conta de 100k da The Fox Thunder. Vai ser realizado dia 28, né? Hoje é dia 26, falta 2 dias, né? Então se você viu o vídeo depois disso, provavelmente já acabou. E aqui tem posts educativos, trade recaps, né? Eu posto com mais frequência os stories. E também obrigado aos mais de 1000 inscritos no canal aqui. Aproveita que tem bastante conteúdo de qualidade aqui, que eu tento entregar o máximo de qualidade e simplicidade, né? Que Smart Money é complexo, mas tento simplificar ao máximo para ficar fácil o entendimento e mostrar para vocês que é possível sim viver do mercado. Bora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Bom, vamos lá falar sobre essa maneira secreta de identificar os order blocks de alta probabilidade, né? Order block nada mais é que é o nosso POI, nosso ponto de interesse. Então vamos lá. Igual POI, ponto de interesse, supply e demand, né? Certo. Então no caso é the order blocks, né? A gente fala mais ponto de interesse, supply e demand, né? Depende da estrutura. Se é uma estrutura de baixa, a gente quer vender, então a gente vai encaixar nas regiões das order blocks supply. Se é uma estrutura de alta, a gente quer comprar uma demanda, certo? E o que acontece muito das pessoas iniciantes errarem, deixa eu apertar aqui. O que acontece muito do povo iniciante errar é que, bom, tem aquele padrão, né? Às vezes o gráfico está aqui subindo e tal, aí a pessoa vê, bom, já quer comprar aqui, marca essa região como uma order block, certo? Era válida, né? Tipo, mas não é da alta probabilidade, né? Teve uma quebra de estrutura aqui, está continuando o movimento. E o que acontece muito é de o preço vir, sweepar essa order block e depois continuar o movimento, né? Provavelmente ela foi mitigar uma zona mais abaixo e usou isso aqui como uma indução. Aí é quando você vê a indução do mercado, né? Ou um exemplo de baixo, tá vendo aqui? Aí os caras vão tentar vender nessa região, depois vai, né? Achando que aqui seria um apoio boa. Tipo, ela teve quebra de estrutura, mas ela não teve o principal, que é o que vocês vão estar sabendo nesse vídeo, que é o que eu vou falar nesse vídeo, né? Então, para de fazer assim, presta atenção no vídeo de agora, para identificar, ajudar vocês a achar as order blocks de alta probabilidade, né, que o povo pergunta muito, como escolher o melhor POI, como escolher o melhor order block. Então, nesse vídeo vai ser a resposta para vocês, e aquela coisa, vocês não precisam confiar em mim. Vocês pegam aqui o que eu estou passando e vai no gráfico, vai no par que você deseja, no índice, e tira a prova real. Então, o principal para tornar um POI de alta probabilidade, um order block de alta probabilidade, ele precisa ter aqui um sweep de liquidez. Sweep de liquidez é o que? Varrer a liquidez, a tradução. Vou colocar isso aqui, certo? Sweep liquid, que é tirar a liquidez, certo? Liquidez é feito de topos e fundos, né? Vai ter em todo lugar. A diferença é que a gente vai esperar acontecer, esperar o preço fazer essa varredura de liquidez, né? Sweep liquid, para depois a gente se posicionar. Então, se a gente está aqui numa estrutura de baixa, né? Feito então topo, fundo, topo, aí fez aqui um fundo, aí fez um topo, aí fez um novo fundo. Bom, aqui a gente dá para identificar o que aconteceu. Que tinha esse topo aqui, ele foi varrido, então teve aqui a limpa de liquidez e quebrou a estrutura para baixo, né? Fez um boss, certo? Boss. Tá, se escreve assim, boss com um S só, dois S é chefe em inglês. Tá, que é igual break of structure. Break of structure.
Boss com 2S é chefe, certo? Então, só uma piadinha. Então, tem que ter um boss, né? Uma quebra de estrutura, certo? Então, quando acontece esse padrãozinho aqui, né? Que limpa a liquidez e tá a favor de uma... No caso, esse exemplo aqui de baixa tá caindo o preço, tá fazendo fundos mais baixos, identificou como uma estrutura de baixa, a gente vai esperar acontecer um sweep de liquidez, igual aconteceu aqui, e quebrar a estrutura a favor da estrutura, né? Sempre a estrutura como base. E aí a gente identifica aqui que vai tendo o que? Nosso POI, nosso ponto de interesse. No caso, nossa supply, nossa order block. Então é aqui que a gente iria se posicionar, né? Para seguir a favor do fluxo. Então se posicionaria aqui e o alvo aqui embaixo, certo? Aí o preço vem mitigar essa região e continua a cair. Entendeu? Certo? E se for no caso um exemplo de alta, seria ao contrário, né? No caso aqui, fez um sweep de liquidez nos fundos, certo? Fez um sweep de liquidez nos fundos e quebrou a estrutura. Então aqui é um POI de alta probabilidade, um order block de alta probabilidade, certo? E quem perguntar como que eu inverti o gráfico é só dar Alt I. Deixa eu voltar o normal aqui. Então basicamente isso é a teoria, né? A forma explicada certinha do desenho aqui da teoria. E agora eu vou estar mostrando aqui no gráfico, certo? E mais um detalhe, né? Você está procurando as entradas, né, dentro de uma kill zone, né? Depende do horário que você opera, então as melhores kill zones seriam de Londres e Nova York, né? Londres a partir das 4 às 6 horas da manhã, durante o kill zone seriam os horários de maior volatilidade, né? Então, Londres das 4 às 6 horas da manhã, Nova York das 9 às 11 e o fechamento das 12 às 14, que é Londres. Depois só fica Nova York e depois às 2 horas da tarde do nosso horário aqui, o TC-3, né, que é o horário de São Paulo, que é o que eu uso. Então esses horários aqui é dentro do nosso horário, tá? Se você usa o próprio UTC original ou de Nova York, sei lá qual que seja, tem que estar dentro da Killzone de acordo com o seu fuso horário. Aqui, como eu uso o -3, que é o de São Paulo, né, que é o horário de Brasília, então esses horários aqui de Londres e Nova York é onde eu vou estar procurando fazer minhas trades, certo? Quando eu opero mais Nova York, então das 9 até as 2 horas da tarde é o meu horário de fazer as trades, procurar onde vai ter, provavelmente vai ter maiores movimentos, certo? Então, procurar esses movimentos dentro das killzones. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu coloquei tipo uns exemplos de vela, tinha esse topo, ele foi varrido e quebrou aqui a estrutura, né? Quebrou o fundo, certo? Então aqui tem formas de você identificar, né, e refinar a sua order block. Pode usar essas três velas, que foi elas que deram início ao movimento de push para cima, para tirar a liquidez e depois quebrou a estrutura para baixo novamente. Então você poderia refinar, né, daqui até aqui. Peraí. Aí. Assim, passou a zona, certo? Ou poderia refinar na segunda vela aqui, certo? Para ir refinando. Ou também na primeira vela aqui. Mas vai depender também do imbalance, né? O Fair Value Gap, do imbalance, que é onde dá aquela velona grandona assim, tipo, que demonstra a força e tal, certo? Então, e também, você para marcar alguma zona, você não precisa estar marcando, né, o preview para usar como zona. Tipo assim, eu de marcar essa região, eu vou marcar direto na abertura desse corpo, certo? Marcar minha zona aqui. Ou aqui também, na abertura do corpo, entendeu? Eu faço dessa forma. Beleza, então, procurar oportunidades dentro das kill zone de Londres e Nova York, onde tem os maiores horários voláteis, certo? E também usar os corpos da vela e não os pavis para marcar a sua zona, né, de order block. Beleza? Vou mostrar aqui no gráfico alguns exemplos. Vamos lá, já tinha separado alguns exemplos aqui para ficar mais fácil, né? Então, esses exemplos, né, de achar uma order block com alta probabilidade é de acordo com qualquer time frame. O time frame que você estiver olhando, você tem que pensar nessa ideia, certo? Então aqui tem um exemplo um pouquinho maior, aqui pra frente vai ter outros, mas eu vou falar um por cada vez. Que eu estou no time frame de 4 horas, mas você pode usar no 15 minutos, 5 minutos, no diário, no H1,
certo? Então, só vamos lá prestar atenção aqui, né? Aqui, se a gente for ver, tinha o que? O preço estava fazendo, cadê o desenho aqui? Fundo, topo, fundo, quebrou aqui. Bom, quando quebrou aqui, a gente identifica o que? Que teve um sweep de liquidez, varreu a liquidez, certo? Aqui tinha liquidez nesse fundo, a vela veio até aqui, fez a máxima, aí depois quebrou a estrutura para cima aqui, certo? E lembra que eu falei que pode ser uma ou duas velas, né? Antes, no caso nesse exemplo aqui, essa vela aqui é que deu o início do movimento de push para baixo, certo? Ela puxou aqui para baixo, sweepou liquidez, então tinha esse topo aqui, como a estrutura está vindo de baixa, né? Era para ter continuado fazendo fundos mais baixos, né? O preço vem aqui e continuar caindo assim, certo? Mas não foi o que aconteceu. Então aqui temos toda essa região de order block, né? Lembra que eu estou num time frame de 4 horas, certo? Então aqui deu o início do movimento, capturou a liquidez aqui do fundo, certo? Capturou a liquidez aqui, opa, pera aí. Capturou a liquidez e quebrou para cima. Então a gente tem toda essa região, né? Nossa região de order block, nossa demanda. Então aqui poderia ter posicionado uma ordem, certo? E beleza, buscado algum topo aqui atrás, que aqui é um ponto de liquidez também, essa região aqui, certo? Só que tipo, foi 1 para 2, foi um trade da hora, né? Mas eu não curto muito 1 para 2, curto pegar 1 para 3 para cima. Mas é só para vocês entenderem esse exemplo aqui, beleza? É aqui mais para baixo tem outro exemplo também, que é o que? Mesma coisa. Tava vindo aqui, né? Topo, fundo, quebrou. Bum, quebrou aqui. Então a gente identificou que tomou que liquidez desses fundos, certo? Liquidez aqui dos fundos, né? Deixa eu colocar aqui. Tomou liquidez aqui, beleza? E quebrou a estrutura para cima, certo? Quebrou a estrutura. Então aqui, essa vela foi o que fez o movimento de push para baixo, né? Varrendo a liquidez, e a próxima vela vai para cima. Então a gente pode marcar o nosso corpo dessa vela, né? Em vez de eu pegar aqui do pavio, vai marcar aqui o corpo. Aí teria a oportunidade aqui já. Já me tirou bem certinho, ó. Fechamento do imbalance. É a mesma coisa, posso mirar topos aqui mais altos, essa região. Então aqui foi o melhor que aqui, certo? E também que aqui combinou que estava dentro de que? De uma POI, de um POI também aqui, ó. Certo? Então dentro de um POI, né, que também fez movimento de capturar, quebrar estrutura, quebrou a estrutura, certo? Aqui ó, a mesma coisa, essa região, né? Eu poderia pegar mais aqui, que ela fez um push para cima, um push para baixo, mitigou aqui, capturou a liquidez, quebrou a estrutura para cima, aí formou mais liquidez aqui, tinha esse POI mais próximo, aí foi quando começou a consolidar aqui e até aqui, varreu a liquidez, quebrou para cima, então foi uma reação dentro desse POI, já acaba ficando melhor ainda, né? Então, teve a oportunidade aqui, aí beleza, aqui ó, mesma coisa, tinha esse topo, aí quebrou o topo aqui na frente, certo? Aqui deu o movimento de push para baixo, aí teve o push para cima, aí o preço veio, novamente ó, marquei o corpo aqui dessa vela, a última vela de baixa, né? Certo? Quando é um order block de alta de compras, a gente marca o último movimento de baixa para um movimento de alta, certo? E de venda seria o último movimento de alta para um movimento de baixa, certo? Só que o que manda sempre é a estrutura, tem que estar a favor da estrutura. Como era uma estrutura de alta, a gente está marcando as compras aqui, que é onde está tendo o sweep e quebrando com mais força, certo? Então não ia chegar vendendo aqui, porque já não fez um fundo mais baixo, né? Aqui ó, também atingiu o alvo aqui, 1 para 4, ó, só usando o time de H4, certo? Deixa eu ver onde tem mais exemplos aqui que eu marquei. Aqui ó, foi um time frame menor. Vou colocar aqui, deixa eu voltar a replay até aqui. Se não me engano foi H1.
H1 tá bem clean também, né? Então aqui, ó, o mercado tá vindo de alta, beleza. Aí que eu identifiquei minha liquidez, varreu esses fundos, varreu esse fundo aqui. Ó, a diferença aqui, varreu o fundo, mas não quebrou o topo, certo? Então, aqui sim teve o que? Confirmou, varreu o fundo e quebrou o topo, né? Com bastante força até, certo? Então tem imbalance, tem uma força aqui, ó. Isso aqui é o imbalance, aqui é o Fair Value Gap. Então aqui teve um movimento de push para baixo, né? Capturar toda essa liquidez, né? Mais liquidez aqui. Capturou e quebrou para cima, certo? Ó, quebrou. E aí o preço veio, que teve oportunidade aqui já, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Olha lá. No corpo dessa vela. Stop aqui. Então teria oportunidade aqui, certo? Ó, pegaria. Ativou aqui na frente, stop aqui. Alvo aqui em cima. Certo? 1 para 5, aí já tá melhor, risco retorno. Beleza? Teve essa oportunidade aqui. E também num time frame menor, ó. Por isso que quando você vai refinando, vai ficando melhor para aumentar até o risco retorno, né? Nesse exemplo aqui que rendeu 1 para 5, deixa eu colocar aqui de volta. 1 para 5 aqui. Esse outro que foi mais refinado rendeu 1 para 14, tá vendo? Então deixa eu mudar aqui o time frame. Então aqui eu estou no time frame de H1. E aqui teve a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Aqui foi um sweep de liquidez, quebrou a estrutura. E aqui também, um sweep de liquidez e quebrou a estrutura e teve a mitigação aqui. Só que foi um time frame menor, ó, colocar no M15 agora. Dentro desse POI, entendeu? Aí que entra a questão das entradas refinadas, que a gente consegue pegar 1 para 10 para cima mais fácil. Porque, ó, a mesma ideia. Varreu liquidez, quebrou para cima. Bum. Aí, ó, a questão de refinar, né? Aqui, tu não tá em frame de M15, mas aqui seria um POI de M30. Se eu quiser refinar só para M15, eu posso vir trazer aqui. E aí, aquele 1 para 14 aumenta até um pouco, ó. Então aqui teve o push para baixo, né? Tomou a liquidez de todo mundo aqui, ó. Liquidez down. Deixa eu colocar a visibilidade. Beleza, tomou liquidez e quebrou para cima, certo? Então, nesse caso aqui foi uma entrada de confirmação no time frame menor que H1, então aqui foi um choque que confirmou a reversão, certo? Porque o mercado estava caindo, mitigou o nosso POI, né? A gente poderia ter entrado aqui porque ele já era válido por ter tomado liquidez, né? Vou colocar aqui, ó. Tomou liquidez, quebrou para cima, bum. Tinha o POI aqui, esperou mais uma reação, no 15 minutos já deu essa reação, tomou liquidez, quebrou para cima, então foi o change of character do low time frame. Né? Mas vou colocar só como boss aqui, só para ficar mais fácil. Quebrou a estrutura, quem foi o responsável por tomar liquidez? Esse movimento de baixo, as duas velas, mas a gente pode refinar aqui no M15. Mas se eu for no M30, lá no M30 estarei aqui, a última vela de baixa para alta. Vou botar no M15. Lá, viu? Ó, o corpo, bem no corpo deu certinho. Eu vou refinar aqui para 1015. Então, teria dado essa oportunidade aqui, né? Stop é nesse fundo onde foi o responsável por capturar a liquidez, porque tecnicamente era um fundo forte, porque ele tomou liquidez e quebrou a estrutura. Aí, o alvo aqui em cima rendeu 1 para 16, né? Refinando no M15. No M30 teria 1 para 14, no M15 deu 1 para 16, entendeu? Esses são os exemplos aqui de compra, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui de venda bem clean. Deixa eu ver. Acho que aqui deu. Não, aqui foi quase, talvez no time frame maior. Cadê o gráfico? Cadê? Foi bem nessa segunda. Foi todo esse movimento aqui, né? Esse movimento de alta até esse sweep aqui atrás, né? Varreu a liquidez aqui. Teria dado oportunidade aqui. Deixa eu colocar na H1. A na H1 tá bem mais clean. Aqui, ó. Corpo, né? Essas duas velas de movimento de alta. Corpo aqui de H1. Vai ter dado uma venda, né? Stop aqui protegido. Fez sweep, né? Quebrou aqui os fundos. Até quebrou aqui na frente, ó.
boss, certo? E teria dado uma oportunidade. Poderia mirar aqui já para dar o alvo, ou mais abaixo, mas aqui o alvo mais óbvio que iria acontecer era nesse fundo, então aqui renderia 1 para 3, certo? Aqui também a estrutura estava mais de alta, mas é válido. Deixa eu ver se eu acho aqui um de venda mais clean aqui. Esses últimos dias está bem feio. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Só na H1 eu tô aqui. Suipô, liquidez. Ah, deixa eu voltar aqui pra vocês verem que essas entradas foi tudo nas killzones, ó. Aqui. 4 horas da manhã, killzone de Londres. Meio-dia, killzone de Nova York. Aqui pra baixo. Killzones, cadê? Aqui, ó. 5 horas da manhã. Mitigou toda essa região. 1 hora da tarde. Aqui, 5 horas da manhã. Isso foi na H4. Aqui foi um pouco... Não, aqui ó, 10 horas da manhã. Entendeu? Então, sempre nos horários com maior volatilidade. Aqui os zones aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui na venda. Deixa eu colocar um M15. Ó, na M15 também. Ó, essa região toda era de H1. Certo? 1, 2, 3 velas aqui. Tá, sempre vai dar no corpo da vela, não no pavio. Então aqui teve o push pra cima, mas eu posso refinar no M15, né? Push pra cima. Refinar aqui no M15 ou posso usar essas duas velas que seria 30 minutos. Mas vamos colocar no M15 aqui. Então, olha. Teve o push pra cima, tomou a liquidez, depois, bum, quebrou o fundo. Quebrou o fundo. Né? Teria já a oportunidade de um low time frame nos minutos aqui. Deixa eu ver se dá pra ir lá. Aqui, ó. Mesma coisa num minuto, ó. Tomou liquidez. Liquidez. Né? Quebrou o fundo, ó. Quebrou o fundo aqui na frente. Tinha uma vela de alta na M1, tava bem clean, ó. Entradinha aqui. Vou colocar lá no comecinho da região. Stop aqui em cima. Nesse topo que tirou liquidez. O alvo nós poderíamos definir aqui embaixo. Ou ir surfando até aqui onde quebrou, né? No M15. Certo? Ó, então já é 1 para 5. Isso eu tô no M1. Mas vamos voltar para M15. Ó. Então aqui. Aquela zona do M1 tá aqui, né? Certo? E aqui, ó. Aquela zona toda do M15. Certo? Que fez a limpa de liquidez. Quebrou a estrutura. Deu uma mitigação aqui na frente, ó. Stop aqui. Certo? O alvo poderia usar a estrutura em si daí. Como tá vendo a estrutura de baixo, aqui era o nosso alvo, nosso target. Aqui, ó, alvo. Então aqui, ó, 1 para 12, 1 para 18, entendeu? Então essa questão de refinar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Varreu liquidez, né? De movimento aqui, de alta, que deu o movimento de varrer liquidez. Nem sempre vai ser bonitinho, né? Teria outra venda aqui. O alvo, vou usar o mesmo alvo aqui, ó. E já era. E sempre vai nessas questões de varrer liquidez, ó. Então, volta aí os time frames. Vai alternando. Ó, varreu liquidez. Aqui, ó, corpo de H1. 30 minutos. Estaria mais aqui. Push pra cima, push pra down. Tomou liquidez, quebrou a estrutura. Teria oportunidade ali. Despencou. Né? Talvez aqui no low time frame você poderia encaixar uma melhor oportunidade, ó. Mitigou aquele poi lá, mesma coisa aqui na frente. Tomou liquidez aqui, quebrou a estrutura,
né, que já tá me tirando aquele poi lá, teria nessa oportunidade, ó, foi certinho. Movimento pra cima, aqui ó, movimento pra cima, tomou liquidez. Me tirou certinho, aí em vez de usar 10 pips de stop, poderia ter usado bem menos. Cadê? 4 pips, olha lá, e despencou, tá vendo? Então agora é com vocês, volta aí o gráfico, faz o backtest, pega essa ideia, que eu creio que isso vai aumentar muito a sua assertividade. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para um amigo que não sabia dessas maneiras secretas de identificar um POI, né, uma order block de alta probabilidade. E é isso, pessoal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!